eu queria estar muito no estádio, mas no final daquele título, foi uma das poucas vezes que conseguimos reunir meu pai, eu e meus 2 irmãos, e a gente assistiu, e aí acabou o jogo, a gente como um time, na hora da oração a gente se abraçou. E uma frase que eu gosto, que tinha um lugar que eu queria estar, que era o estádio, mas eu estava onde eu devia estar. Sejam bem-vindos, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um A Minha Libertadores, e dessa vez falaremos do Corinthians. O Corinthians, em sua única final da história, conseguiu o título inédito da Libertadores em 2012 para cima do Boca Juniors, uma final assim épica para quem é corintiano, para quem é fã de futebol. E hoje eu trago aqui o Vinícius Moreira, que é um grande amigo e também que vai falar pra gente do que ele sentiu, do que ele viveu daquela Libertadores, que foi única, tanto para ele quanto para a massa corintiana aqui pelo Brasil e pelo mundo. Tudo bem, Vinícius? Fala, Vitor, tudo bem? Tudo tranquilo por aqui. Tudo certo. Cara, começando assim, logo de início mesmo, o que é o Corinthians ganhar Libertadores para um time que sofria zoações de vários rivais? Não tem Libertadores, não tem título. O que foi aquele desafogo de 2012, cara? Ganhou um título que nunca tinha ganhado, que não tinha tanta tradição, mas que chegou lá e mostrou quem é que manda, e depois ainda foi ganhar o Mundial. Aquilo começou em 2007, né? 2007 eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na história do Corinthians. Porque o Corinthians, ele até então era praticamente gerido ali por administrações ruins, não que tenha melhorado tanto, mas o normal na história do Corinthians era sempre ter presidentes, diretores, enfim, então, a verdadeira bagunça, e a torcida ajudava nos momentos que precisava. E no momento que o Corinthians se organizou um pouquinho, construiu um time, conseguiu montar, manteve a base da Série B, ganhou o Brasileiro de 2011, foi organizado pela primeira vez com um time pior do que em outras edições, mas foi organizado pela primeira vez para disputar a competição. E eu acho que isso foi o fator predominante que fez com que o Corinthians conquistasse o título naquela edição. E foi uma edição histórica, né? Diferente, por quê? Porque pela primeira vez o Corinthians, o fator emocional, que era muito forte da torcida, a zoação era muito grande, porque a Libertadores, apesar de ter começado em 60, ela foi ter importância para os brasileiros depois que o São Paulo ganhou. Então, daquele bicampeonato do São Paulo. E aí, o último clube a conquistar aqui de São Paulo foi o Palmeiras, e aí o Corinthians não tinha essa Libertadores. Isso expandiu. O torcedor do Cruzeiro brincava, às vezes vinha no Pacaembu e falava que o Corinthians nunca ia ver a Libertadores. Torcedor do Vasco, torcedor do Flamengo, os 2 clubes gaúchos, né? Apesar do Inter só ter conquistado em 2006, até 2012 aquela piada permaneceu. Aí ali lavou a alma. Aí lavou a alma de todos os corintianos, que a gente enfim pôde conquistar a tão sonhada Libertadores, né? Que era aquela coisa que parecia que precisava daquilo para o Corinthians entrar para um patamar acima dos clubes. Para entrar realmente no hall dos campeões aqui do Brasil. Teve tanto time que bateu na trave, que nem o Fluminense com a LDU, teve o São Caetano que perdeu nos pênaltis pro Olímpia, se eu não me engano. E assim, uma vitória do Corinthians maiúscula ali, mas que momento ali daquela campanha que você falou, cara, agora eu acho que dá para levar realmente o título, que você começou a acreditar que ali estava se construindo um campeão, porque eu lembro até do primeiro jogo, o Ralf fazendo gol nos acréscimos contra o Deportivo Táchira ali, um sofrimento para fazer o gol. Mas que momento, Vinícius, que você viu que o Corinthians tinha time assim, tinha ânimo, emoção para ser campeão? Olha, foi nas oitavas de final, no Pacaembu. Aí naquele momento ali, o Corinthians vencia a maldição das oitavas, que se você pegar no histórico do Corinthians, a maldição são as oitavas de final. As 2 oitavas com River Plate, tem Guarani do Paraguai nessa daí também. Enfim, a maldição do Corinthians sempre foram as oitavas. Depois, o Corinthians já vinha jogando bem. Teve, para muitos, aquela defesa do Cássio com o Diego Souza. É o momento que
todos consideram como que o Corinthians iria ganhar, mas eu já tinha confiança antes. Porém, sempre com aquele pé atrás, né? Porque Corinthians na Libertadores é mais do que emoção, né? A tradição, geralmente, do Corinthians não é ir bem. Desde a primeira participação em 77, caiu na primeira fase. 91, de novo nas oitavas para o Boca Juniors. E sempre tinha a figura do vilão. Se eu não me engano, em 91 foi o Guinei. 2003 foi o lateral Roger com aquele som do Geninho gritando pega, pega na lateral em cima do D'Alessandro. Depois teve 2006, vai para o intervalo ganhando de 1-0 do River Plate e volta e toma um 3-1. Apesar que essa que falam que teve tentaram invadir o Pacaembu, foi uma das piores decepções. O time do River Plate era muito bom. Tinha o Galhardo, tinha o Higuaín, Lúcio Gonzalez, nomes que depois se consagraram, né? Mas até aquele momento ali ninguém dava muita importância. Aí foi construindo. E uma coisa que o André Sanches falou, que o Corinthians só ia ganhar a Libertadores a partir do momento que passasse a disputá-la por seguidos anos, né? E disputou 2010, que perde para o Flamengo, no ano do centenário. De novo nas oitavas. E aí, em 2012, vai à final. Por 3 anos, vamos colocar 2, né? Porque teve uma pré-Libertadores, mas o Corinthians viveu o ambiente de Libertadores. Não foi aquela coisa esporádica, né? Então, acho que... E outra coisa que favoreceu o Corinthians muito naquela campanha, eu acho que foram a base mantida da Série B, que o Corinthians pôde manter, algo raro hoje no futebol, que você se destaca de um ano para o outro, aquele time de 2015 Corinthians, que encantou. Na Libertadores de 2016 estava praticamente desfeito. Então mas eu vejo a Libertadores de 2012, dói falar isso, mas como uma coisa atípica na história do Corinthians na Libertadores. E eu comemorei muito aquela Libertadores, não só por conta da zoação dos rivais, mas em cima de quem foi. Boca Juniors buscando o 7º título para se igualar ao Independiente, que é o maior campeão da se você for ver bem o histórico de confrontos com o Boca Juniors contra brasileiros, é praticamente avassalador. Só perdeu para o Santos de Pelé, que não dá para se comparar, e perdeu para o Corinthians. E agora, novamente, foi eliminado pelo Santos. Mas se você pegar Grêmio, Vasco já foi eliminado, o Inter foi bem na Sul-Americana, foi eliminado agora nas oitavas também. Enfim, eles podem não jogar bem, mas eles acabam eliminando algum brasileiro pelo caminho aí. Então foi marcante porque foi em cima do Boca Juniors. Além de ser o confronto Brasil-Argentina, que a gente tanto gosta de ver, ganhar do Boca Juniors ainda numa final é uma coisa épica, uma coisa para poucos. Mas antes disso, teve os 2 confrontos com brasileiros, né? Foi o Vasco e também o Santos. Qual dos dois para você, Vinícius, foi mais difícil de passar, de avançar de fase? Porque o Vasco tinha um timaço. O Santos tinha a molecada que tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil, atual campeão, e depois foi enfrentar o Corinthians na semifinal. Qual jogo para você, né, o duelo que foi mais difícil assim, de passar? Olha, por incrível que pareça, o do Vasco. Porque eu acho que o Vasco jogou mais que o Corinthians, se pegar a somatória dos 2 jogos. Lá, a vantagem do Corinthians foi que em São Januário choveu muito no dia do confronto e acabou prejudicando o time do Vasco, que era mais técnico. E aí o Corinthians trouxe aquele 0-0, teve até um gol impedido por centímetros do Alexandro de cabeça e acabou trazendo 0-0 para São Paulo. E se não fosse o Cássio... E uma coisa que pouca gente se lembra também, que na sequência daquele lance, o Cássio toca a bola vai para escanteio. Eu posso estar enganado, mas é o Newton, o volante que foi revelado pelo Corinthians, ele cabeceia a bola e a bola bate na trave, na sequência daquela coisa do Cássio. Então,
eu acho que foi mais difícil porque no confronto contra o Santos, o Corinthians não sentiu. O Corinthians entrou mentalmente muito preparado para jogar na Vila Belmiro, tanto que eu acho que o Santos sentiu muito. Eu vi um Neymar muito desequilibrado. O Corinthians, aquela história do Tite não ter a marcação homem a homem, mas quem tivesse no setor onde o Neymar fosse jogar tinha que pressionar ele. E aquele gol do Emerson, que a bola, ele domina a bola girando ao contrário e bate no ângulo, aquilo ali foi então, e o Corinthians mudou, né, o Santos também, porque no jogo da volta o Santos faz 1-0, mas logo na volta do primeiro tempo, se eu não me engano, aos 3 minutos, lembro que foi no começo do segundo tempo, o Corinthians empata, então acaba atrapalhando a reação do Santos aí. Enquanto contra o Vasco foi bem mais complicado. Veio com 0-0 totalmente aberto para cá. Diego Souza, Juninho Pernambucano, então, Fagner, o time do Vasco ele tinha muito mais alternativas do que o do Corinthians, né? Tinha na bola parada, tinha no cruzamento, tinha na habilidade, enfim, era muito mais completo. E o Corinthians só pegou campeões, tanto o Santos da Libertadores quanto o Vasco da Copa do Brasil. Então, ali, uma campanha realmente sensacional do Corinthians. E, Vinícius, daquela Libertadores 2012, um ano tão bom para vocês. Qual foi para você aí o top 3 jogadores que marcaram realmente aquela conquista? Pode ser para você, porque às vezes muitos lembram os óbvios nomes, né? Mas às vezes tem algum nome que para você foi especial e que a mídia ou as pessoas não falam muito. Mas para você, quais foram os 3 melhores jogadores daquela conquista? Muita gente coloca o Cássio, mas na minha ordem é Paulinho, Chicão e o Cássio. Porque o Paulinho, ele era o único diferente, assim, digamos. Ele é subestimado por muitos. Para mim, ele sempre jogou muita bola. Tanto que foi para a seleção. Chegou no Barcelona também, a imprensa não confiava nele. Jogou, foi campeão espanhol. Enfim, ele era o diferente do time do Corinthians. E ele, quando precisou contra o Vasco, ele jogou, deu o passe para o Emerson naquele gol. A bola do gol do Romarinho, quem rouba Kelme é ele. Então ele é aquele jogador que a gente fala que não vai passar nos melhores momentos, porque geralmente é o cara do passe ou o cara só que faz o gol, mas se você acompanhar a jogada, ele participou de tudo. O Chicão é um cara diferente na posição, tinha técnica, por não ser tão alto, ele tinha um senso de posicionamento muito bom, que ajudava muito o Leandro Castan. Enfim, então o Paulinho, ele é um sonho meu de criança, né? Que era ganhar Libertadores, ganhar o Campeonato Brasileiro e o Mundial pelo Corinthians, dando a camisa 8. Que se em outros times a camisa 10, no caso do Palmeiras, do Santos, é emblemática, a 8 no Corinthians eu acho que talvez seja a mais emblemática, assim. O Corinthians, se você pegar todos os títulos, sempre tem um grande camisa 8. Seja com Sócrates, com o Rincon, na época do 98, 99, o Paulinho, o próprio Elias também, mas o Elias às vezes vestiu a 7 também, né? Então teve mas ele jogava como 8 no caso. Então o Paulinho, e ele jogava bem contra todos os rivais, né? Contra todos os rivais, se você pegar um jogo, até em 2012 o Paulinho joga muito bem contra o Palmeiras, faz um 2-0 no Pacaembu. Final do Paulista de 2013 ele jogou muito, tanto no Pacaembu quanto na Vila Belmiro, naquele título. Contra o São Paulo ele também costumava jogar muito bem, enfim. E ele tem um valor, só me alongando um pouquinho nessa daí, porque eu vi o Paulinho no Bragantino. O Paulinho, eu fui com os meus pais, com meu pai, com meu avô e meus irmãos assistir Corinthians e Bragantino, estreia do Roberto Carlos em 2010. Esse jogo foi 2-1 para o Corinthians, mas quem abre o placar é justamente o Bragantino com o gol do Paulinho. Ele jogou muito. Talvez seja por essa partida que ele tenha sido contratado pelo Corinthians, né? Depois ele entra naquela eliminação para o Flamengo em 2010, entra no final do jogo para tentar alguma coisa, enfim. Então o Paulinho, ele
para mim ele sempre foi o ídolo, o diferente, porque é aquele que abria as portas para o Emerson poder jogar. Enfim, ele defendia e atacava com uma saúde incrível. Era o fator de desequilíbrio do Corinthians em todos os jogos. Realmente, o Paulinho, né, até na dupla com o Ralf, para mim, dos que eu vi, foi uma das melhores duplas assim, de volantes aqui no futebol brasileiro. Você pode até puxar ali Josué e Mineiro, mas ainda eu continuo com o Ralf e Paulinho, nesse século pelo menos, como a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. É que eu acho que Josué e Mineiro eram mais técnicos, né? O Ralf, ele tinha um grande problema na saída de bola, que eu acho que evitou que ele fosse... Não evitou negativamente, né? Que ele fosse para a seleção. Então, o Josué e Mineiro, eles tinham uma boa saída de bola. O Mineiro muito técnico, o Josué com mais marcação, mas também sabia sair jogando. O Ralf tinha um pouquinho de dificuldade. Então, mas é uma grande dupla também. Então, não tem como não... É que era o fator de equilíbrio ali do Corinthians, né? Que dava toda a sustentação para o Danilo, para o Jorge Henrique ali, para o Douglas. Que o Douglas é outro cara que jogou muita bola, mas não apareceu tanto porque ele jogava sempre numa velocidade menor do que o jogo previa. Mas ele sempre desequilibrava. Tamanha a inteligência dele. Então, aquele falso lento que hoje o futebol não comporta tanto, mas que a gente gosta de ver jogando. E realmente as peças que o Corinthians tinha, tanto o titular quanto alguns no banco de reservas, eram essenciais ali. O próprio Romarinho, né, que fez o gol no Boca Juniors, Sim. Entrou, ninguém conhecia, porque o Corinthians tinha peças no banco ali que, se entrassem, conseguiam dar conta do recado, conseguiam mostrar pelo menos o futebol ali que o Corinthians tinha para ganhar a Libertadores, para ganhar depois o Mundial. Ali foi determinante mesmo. E agora, Vini, você está preparado para o nosso quiz? O quiz da minha Libertadores? Vamos ver se eu lembro alguma coisa aí da Libertadores. Bom, vamos lá, hein? São 5 perguntinhas, você pode pedir 3 dicas, tá bem? Enfim, é melzinho na chupeta, você vai sair bem, eu acho, como um bom corintiano, bom conhecedor de futebol, você vai conhecer e vai saber responder bem. Bora lá. Vamos lá, primeira pergunta então, hein? Qual foi o feito inédito do Corinthians logo no seu primeiro título e que não acontecia na Libertadores desde 1978? O Corinthians ganhou e já conseguiu esse feito. Foi campeão invicto? Aí, ó, certinho, campeão invicto. Desde 78 não acontecia e é difícil acontecer no futebol hoje em dia, né? É difícil, só que né, eu acho que não puxando a sardinha pro lado do Corinthians, mas eu acho que esse feito é inédito, porque antigamente vale lembrar que a Libertadores era disputada numa sequência diferente, né? Tem outros campeões invictos, como Independiente, se eu não me engano, Boca Juniors, que é nesse caso, e Santos. Também. Racing também? Se eu não me engano, sim, em 4 jogos. Então, só que era a primeira fase, né? E semifinal, né? E final. Eram poucos jogos. E nesse caso, o Boca Juniors foi campeão invicto, só que como ele foi campeão em 77, o campeão já entrava nas fases semifinais. Então, foi um feito que eu acho muito difícil de ser repetido. Eu achei que esse ano iria ser repetido pelo Palmeiras. Mas o adversário nas semifinais atrapalhou um pouquinho. E forçou, o Palmeiras acabou perdendo a invencibilidade, mas aí Palmeiras e Santos vão chegar à final apenas com uma derrota cada uma, campanha muito boa, mais invicto mesmo, só o Corinthians de 2012. Só o Corinthians em 2012. 78, e com mais jogos, com outro regulamento, com outra forma de campeonato, e assim, 14 jogos sem perder, uma Libertadores é algo surpreendente. E o Corinthians, aquele ano, rapidinho abriu a porteira para zebra, digamos assim, né? 2013 Atlético Mineiro, sem tradição nenhuma, e 2014 São Lourenço, que também é grande, considerado grande na Argentina, mas nunca havia ganhado a Libertadores. Também São Lourenço, campeão ali, tinha ganhado, se não me engano, a Copa Comebol, a Copa Mercosul, mas nunca teve uma tradição assim na Libertadores, isso. Ganhar depois de 2014, realmente, Vinícius. Bom, acertou a primeira, vamos para a segunda pergunta, então. Aí é uma pergunta um pouquinho mais difícil, hein?
Na seleção daquela Libertadores que a Conmebol elegeu depois da competição, os 11 melhores, 4 jogadores do Corinthians entraram. Você tem noção aí de algum, ou pode citar alguns nomes desses 4 aí? Cássio. Acertou um já. Emerson Sheik. 2. Tá bem. O Paulinho. Eu não lembro se o Chicão ou o Castan foram eleitos. Tá aí, ó. Tá entre os dois. Tá bem. Eu acho que foi o Castan. Aí, o cara gabaritou. Acertou os 4 que foram porque eleitos. O Castan jogou muito. Depois ele vai até pra Roma, né? Infelizmente teve um problema na cabeça. Não pôde dar sequência naquele trabalho que ele vinha realizando. Mas aquela Libertadores, ele realmente foi... Perdeu um bote ali pro Castan. Era difícil. Ele jogou muito e o Vinícius aqui acertou os 4 nomes, além do Tite, que foi eleito o melhor técnico daquela Libertadores, mas os 4 nomes em campo, Vinícius acertou. Aí, ó, 2 acertos. O cara é crânio. Vamos pro terceiro. Terceira pergunta agora. Quem foi o artilheiro do Timão na Libertadores? E se puder falar quantos gols, se lembrar. Caramba, o artilheiro. Aí, ó, essa pergunta você me pegou. Bom, deixa eu ver. Foram vários, né? Esse aqui é o problema. Tinham vários. O nome até é um nome fácil. Não foi o Sheik? É o Sheik, exatamente. Tem noção mais ou menos de quantos gols? Ó, o artilheiro foi o Neymar e o Alustiza com 8 gols. Sim. E aí... foram... O Sheik, ele fez o gol contra o Santos. Foram 2 na final e são 3. Nas quartas ele não fez nenhum. Nas oitavas eu não lembro dele ter feito gol. 5, eu creio que foram 5 gols, eu acho. Foram poucos gols. Mas, olha, se eu te falasse que você tá colando porque você acertou de novo 5 gols de Emerson. Não, eu não estou... É porque tem aqueles, acho que 2-0 no Paraguai, se eu não me engano. Ele faz um dos gols... Teve na goleada contra o Deportivo Táchira, mas eu não me recordo dos gols, se ele fez algum. Eu lembro que até o Liedson tirou a barriga da miséria, se podemos dizer assim, naquele jogo. Enfim, acho isso aí. Acertou. Emerson Sheik com 5 gols na Libertadores 2012, artilheiro do Corinthians naquela edição. Acertou mais uma, vamos para a quarta pergunta. Essa aí eu quero que você responda e também fale um pouco desse momento. Quem fez o gol salvador do Corinthians contra o Vasco? E o cara, realmente, aquele gol, aquela emoção, ele comemorando com a torcida, subindo a alambrada. Eu quero que você fale um pouco desse momento também. O gol foi do Paulinho. Gol do jeito que o corintiano geralmente gosta. E aquela coisa foi surreal, assim, porque a partida já caminhava para um momento difícil. Teve a questão da defesa do Cássio, né, no chute do Diego Souza, mas eu acho que deu aquele lance pelo Diego Souza não ter feito o gol, acho que virou a questão do ânimo para o Corinthians, deu um ânimo a mais. A bola do Alex foi muito boa, ela é batida saindo do Fernando Praz e ele não consegue sair do gol, então a cabeçada do Paulinho também no cantinho, aquela coisa de comemorar com a torcida no Pacaembu, enfim, foi um momento único da conquista assim, do Corinthians, né? Aquele 1-0, mas enfim, gol do Paulinho. Se é que ele podia fazer mais alguma coisa pelo torcedor aqui, ele fez naquele dia. Foi contra o Vasco, que é um clube que, poxa, as gerações mais novas podem considerar o Vasco um clube médio, mas eu cresci com um Vasco gigante, vendo o Edmundo e Romário no ataque. Então, poucos times tiveram a chance de ter um ataque desse. Então, para os corintianos mais assim, um pouco mais velhos, jogar contra o Vasco era sinônimo. Em São Januário, então, era sinônimo de complicação à vista. Era difícil para o adversário ali, o Corinthians conseguiu segurar o empate, depois levou para Pacaembu e aí é só história. Sim. Aí é só... O resto é história. O resto é história. Acertou. Sim. Mais uma, agora a última pergunta, essa aí um pouco mais curiosa, não sei se você sabe, mas eu acredito, eu vou colocar esse voto de confiança. Camisa 10 naquela Libertadores foi o Marquinhos, né? Um número que, sim, assim,
inimaginável para um zagueiro, mas no lugar de quem que o Marquinhos entrou na numeração inicial que o Corinthians colocou? Você lembra desse nome? Poxa, o número 10 era o Douglas, mas o Douglas jogou com a 15 essa Libertadores. Foi o Adriano Imperador? Gabaritou, você acertou. Foi o Adriano. Porque o Adriano em 2011 ele joga com a 10, né? Joga sim, né? Joga. Ele fez algumas partidas boas pelo Corinthians, mas infelizmente futebol profissional hoje em dia não comporta a atividade, a vida que o Adriano queria levar. Infelizmente não deu para ele conciliar a diversão com o futebol profissional. Ali não deu, e aí sobrou pro Marquinhos seu camisa 10 do Corinthians na Libertadores. Tá lá registrado, né? E o Marquinhos tem uma cena curiosa que eu lembro. Em 2012 eu fui assistir a final da Taça São Paulo, Corinthians e Fluminense. E o Marquinhos, eu esqueci o nome do companheiro do Marquinhos, que fez os 2 gols do Corinthians, e depois ele foi até pro Palmeiras, jogar no Palmeiras, o zagueiro. Antônio Carlos, isso. O destaque foi, mas para quem assistiu o jogo, foi o Marquinhos. Porque tinha um menino que eu até achei que ele ia despontar, ia ser uma das grandes revelações do Fluminense, Marcos Júnior. Não conseguiu repetir no profissional o sucesso da base. Ele infernizou a defesa do Corinthians. Entortou o Antônio Carlos várias vezes, só que o Antônio Carlos em 2 lances de escanteio fez gol, e o Marquinhos muito seguro, tanto no posicionamento, ele era diferenciado. Você vê na base quando aquele jogador tá sobrando ali, quando ele chega, sai jogando numa final de Taça São Paulo, um garoto, enfim. Então ele já demonstrava um espírito, não só a técnica dele, mas um espírito de liderança e de posicionamento, um senso ali, de uma cabeça muito concentrada para a partida, né? Então, acho que ali ele já não merecia 10, mas merecia estar naquele grupo. Para fechar o assunto Libertadores 2012, Vinícius, quero que você resuma em uma palavra ou em uma frase o que foi aquele título para você, o que representou, e, assim, aquela coisa que você vai contar daqui 10, daqui 20 anos, assim como você está contando agora. Eu gosto porque na final eu fui pro Pacaembu, né, para poder entrar, digamos, invadir sem, porque eu estava sem ingresso, mas eu tentei e eu não consegui. Teve até confronto com a polícia, enfim, mas eu queria assistir. Um momento único, eu não tinha dinheiro, ingressos vendidos a 2, 5 mil reais, enfim, coisa que você não teria segurança. Se eu não me esqueço, assim, a polícia colocou o tapumes no meio da Praça Charles Miller para passar só quem tinha ingresso. E aí eu tive que voltar para casa. Eu moro na Zona Leste de São Paulo. Então eu cheguei aqui em casa, já tinha uns 15 minutos do primeiro tempo. E eu queria estar muito no estádio, mas no final daquele título, foi uma das poucas vezes que conseguimos reunir meu pai, eu e meus 2 irmãos, e a gente assistiu, e acabou o jogo, a gente como um time, na hora da oração a gente se abraçou. E uma frase que eu gosto, que tinha um lugar que eu queria estar, que era o estádio, mas eu estava onde eu devia estar, que foi na minha casa, com meu pai, com meus irmãos. Enfim, fazia um ano que meu avô tinha falecido, meu avô que me levava para o estádio. Comemorei aquele título brasileiro de 2011 sem ele, e com aquele título lavou a alma, a gente se abraçou. E para mim foi muito mais importante aquele abraço do que levantar a taça em si. Sim. É o que o futebol proporciona pra gente, né? Os momentos que a gente fica, né? Sempre vai ficar na cabeça, independente se é em título, independente se até em derrota, né? A gente acaba se suportando em quem a gente conhece, família, amigos. Realmente é isso. A alma do futebol, a essência do futebol é essa, você aproveitar ele com pessoas importantes do seu lado. Exatamente.
É isso aí. Bom, último assunto aqui pra gente fechar. Estamos chegando no nosso fim da minha Libertadores. Seco e direto. Palmeiras ou Santos? Quem leva a Libertadores 2020? Caramba, difícil. Eu acho que o Palmeiras leva se ele conseguir controlar os 15 primeiros minutos do jogo, assim. Porque o Santos, ele rolo compressor dos adversários nos primeiros minutos. A molecada, o ímpeto do Santos, do Marinho, se o Palmeiras conseguir controlar a partida, como ele fez contra o Corinthians, quando controlou o Corinthians, segurou aquelas duas cabeçadas do Gil, quando falou, agora deixa a gente jogar, Sim. Aí o Santos não tem chance. Eu acho que ganha e ganha fácil. Mas precisa segurar esses 15 primeiros minutos. Mas eu acredito que chegou a hora, porque o Palmeiras já vem de campanhas, né? Campanhas boas, azares contra o Boca Juniors, enfim. Mas eu acho que chegou a hora. E tem uma boa oportunidade frente ao Bayern, né? Se passar lá no Mundial, de conseguir. Por incrível que pareça, eu acho que o Bayern dos outros adversários anteriores dos mundiais, apesar do 8-2 em cima do Barça, eu acho que o Bayern é um time muito mais físico do que tecnicamente, propriamente dito. E se for físico é mais fácil. E essa molecada do Palmeiras merece, né? Molecada boa, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula. O Palmeiras sempre foi um clube comprador, se tornou um clube revelador agora. Eu acho que esse pode ser aquela página legal de escrever da história para o palmeirense. Então eu acredito que seja o Palmeiras o campeão. Então, recado dado do Vinícius, e assim a gente encerra o nosso papo aqui, a minha Libertadores 2012. Quero agradecer demais a você que nos acompanhou até aqui. Curta, comenta, se inscreva, compartilha, fala que você gostou, que não gostou, que vale muito. E Vinícius, novamente, cara, muito obrigado realmente por você ter aceitado o convite, compartilhar essas histórias também. Tem muitas outras histórias aí que a gente pode contar mais pra frente, mas por hoje gostei bastante, espero que você tenha gostado também. Muito obrigado. Deixa aí também suas redes sociais, aí seus contatos que você quiser. Olha, eu que agradeço, foi uma honra, a gente já se conhece há um tempo, né? Tem vários projetos aí que a gente quer colocar em prática. Quiser fazer alguma coisa sobre Libertadores, só me chamar, que é o meu torneio preferido, sou suspeito para falar, apesar da tradição do Corinthians não ser muito grande, mas é o meu torneio preferido, mais que Champions League, mais que qualquer coisa. A Libertadores sempre despertou algo a mais em mim, assim, pelo espírito. E eu só agradecer mesmo pela oportunidade, pedir pra galera curtir e compartilhar o vídeo, comentar aí se gostou ou não. E é isso. Um forte abraço e até a próxima. Isso aí, tamo junto, Vini. Então essa aqui já foi o papo da minha Libertadores. Abraços e tchau!